O Senhor seja louvado. Eu sou o pastor Djalma, estou aqui na casa de oração para todos os povos em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Nessa noite eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com você e em qualquer momento que você ouvir essa palavra, sendo pela manhã, à tarde ou à noite, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus. Deus está abençoando, irmãos. Deus está abençoando. Amém? Vamos então. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Nos diz a palavra de Deus: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Eu quero ler novamente o texto. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Que Deus abençoe a sua palavra no teu coração. Eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: Jesus, nome incomparável. Quando nós lemos esse texto assim à primeira mão, nós encontramos uma aparente contradição quando Isaías diz: um menino nos nasceu e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Deus forte, Pai da eternidade, ou Deus eterno e príncipe da paz. Como um menino, não é, trará essa autoridade sobre a sua vida? Que menino é esse? Né? Esse menino é Jesus. E este nome, Jesus, é um nome incomparável. Louvado seja Deus. Quando Jesus esteve diante de Pilatos para ser questionado por sua identidade, Pilatos queria saber quem era Jesus de fato, né? Esse personagem que estava revolucionando as massas, que estava atraindo uma multidão de pessoas. Pilatos lhe perguntou: logo tu és rei? Respondeu Jesus, eu estou lendo em João 18:37, que diz: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Que interessante. Jesus estava como um personagem natural, normal, um homem para ser julgado, não é? Por Pilatos, que era a autoridade romana. E quando então Jesus está diante de Pilatos, Pilatos pergunta: você vai ser coroado como rei? E Jesus diz assim: eu nasci para isso. Eu fui enviado a este mundo para isso. Olha, irmãos, que coisa tremenda, né? Jesus trazer essa palavra tão forte. Um homem natural, né? A gente sabe que Jesus tinha as duas divindades, as duas naturezas, melhor dizendo, a natureza divina e a natureza humana. Mas poucos conseguiram perceber a natureza divina de Jesus. E a pergunta de Pilatos a Jesus tinha a ver não com a natureza divina de Jesus, mas tinha a ver com a natureza, exatamente, com a natureza divina, mas com a natureza humana. Porque Pilatos estava preocupado que Jesus viesse a ser ascendido como rei, tomando o seu lugar. Então Pilatos pergunta: você se tornará rei? E Jesus disse assim: olha, eu nasci para isso. Eu vim a este mundo para isso. O texto de Isaías que nós lemos fala: um menino nos nasceu,
um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, o seu nome será Deus forte, o seu nome será Pai da eternidade, o seu nome será Príncipe da paz. Então, Jesus disse, eu nasci para isso, eu nasci para reinar. Eu fui enviado a este mundo para reinar. E lá no versículo 7 de Isaías 9 que nós lemos, diz que o reino de Jesus, este reino será um reino de paz e será um reino eterno. É difícil compreender isso, né? Como nasce uma criança pelas vias naturais, um homem natural. Quando ele nasce, Isaías profetiza mais ou menos 750 anos antes do nascimento dele. Quando ele nasce, cresce. Agora, diante de Pilatos, ele é questionado se ele é rei, e ele diz, eu sou rei. Eu nasci para isso. Eu fui enviado ao mundo para isso. Jesus nasce como um ser humano natural, normal, cresce, se desenvolve como um ser humano normal. Vai para a cruz do Calvário, cumpre todos os desígnios para a remissão do homem, a morte, o derramamento do seu sangue, é sepultado. Porém, o sepulcro não o prende, o sepulcro não o detém, porque ele tem uma missão como rei ainda para cumprir, porque a Bíblia diz que o reino dele é um reino eterno. Meus irmãos, o reino dos homens passarão. Assim como se finda o mandato de um candidato, os reinos dos homens passarão, porém o reino de Deus jamais passará. E a Bíblia nos pré-anuncia quem será o reino deste rei eterno. E o reino deste rei eterno é o Jesus que a igreja adora hoje, é o Jesus que a igreja serve hoje, é o Jesus que a igreja obedece hoje, é o Jesus diante do qual milhões e milhões de joelhos em toda a terra se dobram diante dele, é o Jesus que é confessado diariamente como Senhor. Eu tenho o privilégio de confessá-lo como meu Senhor todos os dias. Então, a morte, o túmulo não o detém. No terceiro dia, para que se cumpra então as profecias, ele ressuscita, louvado seja Deus. João, o apóstolo, aproximadamente no ano 90 da era cristã, entre o ano 90 e 100 da era cristã, ele teve uma visão espiritual. E ele viu um ser, que quando se apresenta a João, diz assim, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno, louvado seja o nome de Jesus. Foi Jesus que apareceu a João. Jesus está vivo, e quando ele ressuscita, então ele vence a morte, ele se torna Senhor dos 3 mundos. Ele se torna Senhor do mundo espiritual, onde vive onde está a dimensão dos anjos. Ele é Senhor. Ele é Senhor do mundo espiritual ainda na dimensão aonde vivem os demônios. Ele é Senhor. Ele é Senhor do mundo espiritual. Jesus, primeiro mundo, ele é Senhor do mundo dos homens. Ele é Senhor dessa terra. Ele é Senhor do mundo dos homens, Ele é Senhor da igreja, Ele é o Rei dos reis, Ele é o desejado das nações, e um dia Ele regerá as nações com vara de ferro. Ele é o Rei deste reino, Ele é Senhor deste reino. Mas também Ele é o Senhor do reino dos mortos, ou do mundo dos mortos. Ele é Senhor, porque um dia Ele vai chamar os mortos que estão nos sepulcros, e os mortos vão ressuscitar. Jesus se tornou o Senhor dos 3 mundos, do mundo espiritual, da dimensão em que estão os anjos, também da dimensão em que estão os demônios. Ele se tornou o Senhor do mundo dos homens, e Ele se tornou o Senhor também do mundo dos mortos. Louvado seja Deus. Isaías diz lá no capítulo
9, versículo 6, que o governo estará sobre os seus ombros, ou seja, a autoridade. Louvado seja Deus. A autoridade. Hoje, alguns homens podem dizer, não, a autoridade é minha, eu mando, eu assino os decretos, eu faço isso, eu desfaço, é a partir de mim que as coisas acontecem. E alguns homens têm mesmo autoridade para isso, irmãos, infelizmente, né? Porém, a Bíblia está dizendo que Jesus tem sobre si o governo está sobre os seus ombros. E a Bíblia diz que o governo de Jesus, ele não terá fim. Enquanto os governos humanos passarão, o governo de Jesus não terá fim. E no versículo 7 de Isaías, capítulo 9, diz que o governo de Jesus será um governo que não cessará a paz, que haverá paz eterna, paz sem fim. Louvado seja Deus. Eu e você fomos destinados para vivermos neste governo eterno. E aqui na terra nós estamos apenas em um pequeno ensaio, porque quando passar esta dimensão natural, nós vamos estar sob o governo espiritual de paz e eterno do Senhor Jesus Cristo. Pedro disse que, embora as autoridades tivessem tirado a vida de Jesus, eu vou ler o texto para vocês de Atos, capítulo 2, versículos 22 a 24, a morte não poderia deter Jesus. Diz o texto sagrado de Atos 2, 22 a 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse retido por ela. Louvado seja Deus. Pedro está dizendo, vocês mataram Jesus. Vocês crucificaram Jesus. Vocês sepultaram Jesus. Porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Sabe por quê, irmãos? Porque Isaías 9,6 diz que o reino de Jesus é um reino eterno, é um reino sem fim, é um reino de paz, e a morte não poderia detê-lo, porque Deus não havia cumprido essa profecia ainda, e Ele não cumpriu ainda, mas Ele vai cumprir, porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o seu reino é um reino eterno, e eu e você somos candidatos, aprovados, amém? Eleitos, para este reino eterno do Senhor Jesus Cristo, porque todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Agora imagine, eu fico pensando, meu irmão Devaí que está aqui, o privilégio do profeta Isaías de escrever isso. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e a autoridade estará sobre os seus ombros. Como é que Isaías descreveu isso, irmãos? Imagina isso. Eu não sei, eu leio a Bíblia e minha mente dá umas viajadas assim. Porque Isaías sai de uma narrativa falando de um menino, como se ele estivesse vendo o menino. Mas depois ele fala assim, o governo estará sobre os seus ombros, a autoridade estará sobre os seus ombros, e este menino será maravilhoso conselheiro. É interessante que um dos nomes de Deus conhecido no Velho Testamento é maravilhoso. O nome de Deus, Deus o Pai, o Deus que opera maravilhas. Só tu, Senhor, operas maravilhas. Lá no Salmo 86, um dos versículos. Mas Isaías acrescenta aqui, irmãos, ao nome de Deus, que Jesus é Deus, de um conselheiro maravilhoso, ou um maravilhoso conselheiro. E essa é a primeira característica que eu quero apresentar, esse Jesus incomparável a você. O nome, ou essa expressão, maravilhoso conselheiro, significa que em Cristo está incorporada toda a sabedoria com a qual Ele vai redimir o seu povo e vai reinar sobre o seu povo.
e Ele vai reinar sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. A sabedoria. Os evangelhos narram várias passagens nas quais Jesus manifesta sua sabedoria através dos seus conselhos, ora falando, ora calado, deixando os homens simplesmente maravilhados. Eu quero ler com vocês aqui alguns textos da sabedoria deste conselheiro, desse maravilhoso conselheiro. O primeiro texto é o texto de João 8, que todos nós conhecemos. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Olha, irmãos, que situação. Porque Jesus tinha que concordar com a lei de Moisés, porque ele era o cumprimento da lei. Mas naquele momento, olha a sabedoria, Jesus pergunta: quem de vocês que não tem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E essa palavra, essa sabedoria de Jesus constrangeu as pessoas. E a Bíblia diz que eles começaram a sair, deixando aquele local. E Jesus então pergunta: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E ele, imagina a irmã Carla, que está aqui com a sua voz mansa, diz: Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Que sabedoria, irmãos. Maravilhoso conselheiro. Através da sabedoria, ele salvou aquela mulher de morrer apedrejada. Segunda narrativa. Diante de um interrogatório onde Jesus poderia se defender, ele preferiu ficar calado. Marcos capítulo 15, versículo 3 em diante diz: Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo, nada respondes. Vês quantas acusações te fazem. Veja, Jesus estava ali e tinha os acusadores. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Versículo 5 de Marcos 15. Pilatos ficou admirado com o quê? Com a postura de Jesus. Porque Jesus poderia se defender naquele momento. Porém, a sabedoria dele fez com que ele ficasse calado. Ele ficou calado e o Pilatos ficou tocado. Pilatos ficou impactado. Que sabedoria é essa? Ele é maravilhoso conselheiro. Eu dependo desse Jesus incomparável, como ele é maravilhoso conselheiro. Você depende, nós dependemos. Eu tenho certeza que se em algum momento da nossa vida nós tivermos em um momento de aflição, de luta, de dúvidas, de questionamento, nós dobrarmos os nossos joelhos diante dele, porque ele está vivo. Ele está vivo. Eu falei com ele hoje.
Ele vai trazer um conselho para você. Ele vai abençoar a tua vida. Ele vai abençoar o teu coração. Terceira manifestação da sabedoria de Jesus. A primeira foi absolver a mulher adúltera, fazendo uma pergunta para os acusadores. A segunda foi ficar calado diante de uma interrogação. E a terceira, que eu quero trazer, manifestação da sabedoria de Jesus, é que às vezes Jesus respondia uma pergunta fazendo uma resposta. Mateus 21, a partir do versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Lembra, irmãos, Isaías 9,6, que diz que esse menino traria sobre si a autoridade. E agora estão aqui questionando esta autoridade de Jesus. Jesus lhes respondeu, verso 24: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Eu penso que as pessoas ficaram assim, né, na expectativa. Não sei se pela pergunta que Jesus iria fazer, ou pela resposta que Jesus iria dar com relação à pergunta que eles fizeram. E Jesus então responde perguntando: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não crestes nele, não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como um profeta. Então responderam a Jesus, olha que interessante, verso 27, não sabemos. Olha só, irmãos, Jesus às vezes nos pergunta algumas coisas, sabe? Para a gente achar a resposta de algumas coisas que nós estamos buscando. Veja que quando Jesus perguntou: eu vou responder vocês, disse: eu vou responder vocês, vou responder com que autoridade eu faço essas coisas. Mas vocês vão me responder primeiro. João Batista, com que autoridade ele batizava as pessoas? Naquele momento, a mente dos indagantes ali, nós dissemos que a autoridade de João é dos homens, as pessoas que se batizaram por João eram milhares, vão matar a gente. E se nós dissermos que é de Deus, então nós vamos concordar que João era um profeta de Deus. Então é melhor a gente ficar calado. E dizer o seguinte, verso 27, não sabemos. Ele, por sua vez, disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A sabedoria de Jesus é tremenda. Jesus é um homem incomparável. Ele foi um menino que nasceu. E sobre ele o Pai conferiu autoridade. Como homem natural, ele nasceu, cresceu, se desenvolveu, foi julgado, condenado, crucificado, morto. Mas a morte não pôde deter. E hoje ele está vivo. E é adorado, é exaltado nos céus e na terra. Você pode conferir lá em Apocalipse capítulo 5, porque o Cordeiro está sendo adorado agora pelos anjos, pelas 4 criaturas e pelos 24 anciãos, mas também ele está sendo adorado aqui na terra, por mim e por você. E se por acaso você não é um adorador de Jesus ainda, eu quero desafiar você a se tornar um adorador de Jesus. Porque Jesus vai reinar eternamente. E Ele deseja que você faça parte como súdito deste reino eterno no qual Ele é o Rei. Então podemos nos submeter com muita paz no coração sobre os conselhos de Cristo, porque as suas palavras são poderosas e geram vida. Eu quero citar aqui, irmãos, 5 situações onde Jesus libera a palavra e acontecem coisas tremendas.
Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, que estava morto há 4 dias, e já cheirava mal, já estava em estado de putrefação. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, diz assim: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu envolto em faixas, e ele saiu para fora. Louvado seja Deus, a palavra de Jesus é poderosa. Também, em certa ocasião, ele estava com os seus discípulos em um barco, e a Bíblia diz que ele estava dormindo, tranquilo. De repente, aquele barco foi tomado pelo vento e pelo poder das ondas, e os discípulos, apavorados, foram até onde Jesus estava e disse: mestre, mestre, o mar está bravio, nós vamos sucumbir, faça alguma coisa. Jesus então se levanta e dá uma ordem ao mar e diz: mar, aquieta-te. Ah, irmãos, que coisa linda que deve ter sido esse fenômeno. Naquele momento, a Bíblia diz: eu creio piamente nisso. O mar se aquietou e houve bonança. E os discípulos, entre eles, disseram: mas que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Este é o homem que nasce como um menino, segundo Isaías, mas que recebe de Deus autoridade para reinar. Louvado seja Deus. Em outra ocasião se aproximou dele um leproso e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus simplesmente disse: eu quero, seja limpo. Ele liberou apenas esta palavra e a Bíblia diz: eu creio, aquele leproso foi curado, limpo da sua lepra, instantaneamente. E em quarto lugar, e essa é tremenda, Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos nas suas mãos, chama os discípulos e diz: vocês vão alimentar esta multidão. E a Bíblia diz, irmãos, que eram quase 5.000 homens, e o texto fala que narra apenas os homens, mas tinham ali mulheres e crianças, aproximadamente umas 15.000 pessoas, e Jesus começa a distribuir aquele pão. Me dá o pão, me dá os pães e os peixes. Jesus toma aqueles pães e aqueles peixes. E Jesus começa a distribuir. E Jesus fala assim: olha, distribuam. Olha que coisa interessante, distribuam. E os discípulos: mas como assim 5 pães e 2 peixinhos? Só que Jesus falou: distribuam. E eles começam a distribuir aqueles pães e aqueles peixes. Distribui para aquela multidão. E a Bíblia diz que todos comeram até se fartar. Comeram até se fartar. E a Bíblia diz que sobraram 12 cestos de pães. A palavra de Jesus é poderosa. Ele é conselheiro maravilhoso. O maravilhoso conselheiro. É muito bom estar sob os conselhos de Jesus. É muito bom obedecer a palavra do Senhor Jesus. Porque ela traz vida, ela traz paz, ela traz cura, ela traz segurança para o nosso coração. Mas Isaías ainda diz lá no capítulo 9, versículo 6, que além de ser maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Deus poderoso. Jesus é Deus, louvado seja o nome do Senhor. E como Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade lhe conferida por Deus. E Jesus, como Deus, decide vir à terra. Ele decide morar entre os homens, ele decide tomar forma humana. João capítulo 1, versículo 14, João diz que ele, o unigênito de Deus, ele se manifestou carne, ele se fez carne, ele tabernaculou, ele morou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Ele habitou entre nós, se fez homem para nos salvar, para nos dar vida. Ele veio sofrer conosco. Eu achei forte essa expressão, irmãos. Ele veio sofrer conosco. Por exemplo, nós encontramos nos evangelhos Jesus, diante de várias situações, que ele se compadece. A Bíblia diz, lá no capítulo 11 do Evangelho de João, que quando Jesus chega naquele contexto da tristeza pela morte de Lázaro, as pessoas estavam ali chorando, comovidas. Jesus chora também com aquelas pessoas. Jesus sofreu, e esse choro, irmãos, faz parte do sofrimento. Jesus olhava para as multidões, e ele as via como ovelhas sem pastor.
Jesus sofreu, ele se compadecia. Jesus tinha uma empatia, ele sofria com os que sofrem. Jesus, como Deus, ele levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Porém, no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra, Jesus, já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus, e por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. João está falando sobre Jesus. Jesus, o verbo estava com Deus. Jesus, o verbo era Deus. Jesus foi o agente divino na criação de todas as coisas. João diz: nada do que foi feito ou do que existe veio à existência sem que tivesse vindo por uma ação direta do Senhor Jesus. Por isso Isaías diz que ele é Deus forte, ele é Deus poderoso. No versículo 14, que eu citei aqui, mas eu quero ler, diz assim, de João 1, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. Nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João consegue perceber em Jesus a natureza divina. Ele diz assim: olha, ele se tornou um ser humano. Deus se tornou um ser humano e ele habitou entre nós, cheio de amor. Que coisa linda isso, irmãos. Quando a gente olha para algumas atitudes de Jesus perdoando as pessoas, a gente não consegue compreender, né? Porque toda a plenitude do Pai habitava em Jesus. E o Pai é um Deus de amor, então Jesus conseguia amar as pessoas. E ele deu uma ordem para a gente, lá em João 17 está escrito, que nós deveríamos nos amar assim como ele nos amou. Então João diz aqui, cheio de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina. Jesus, o menino que nasceu, em cujos ombros Deus o Pai conferiu autoridade, ele é Deus poderoso. Hebreus capítulo 1 diz, antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Louvado seja Deus. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu ao lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. O escritor está falando de Jesus. Mas ele fala algo aqui muito profundo. Ele fala no versículo 2 que Jesus sustenta o universo. Então a lei da gravidade é uma das leis que Deus criou. Cada elemento do universo está sustentado pela autoridade de Jesus. O universo com bilhões e bilhões de estrelas, as galáxias. O escritor está dizendo aqui que ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. No versículo 2, o escritor diz que foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Louvado seja Deus. Então, essa mensagem é para mexer com a nossa mente, para nos libertar de uma condição que nós temos como visão de Jesus. Isaías diz assim, um menino nos foi dado. Mas esse menino, ele tem sobre os seus ombros todo o poder.
E esse menino, ele é um conselheiro maravilhoso. Esse menino, ele é Deus poderoso. E esse menino, que agora não é menino mais, né? Ele não é menino mais. Agora ele é um ser tremendo. E João o descreveu algumas qualidades dele, disse assim: os olhos dele são como chama de fogo, ou como o sol ao meio-dia. Ninguém consegue olhar para o sol ao meio-dia. Os seus cabelos são brancos como a neve, falando de idoneidade, de sabedoria. A sua voz é como a voz de muitas águas, falando do poder. Os seus pés são como latão reluzente, ou seja, símbolo de autoridade. E agora o escritor aos Hebreus está dizendo que este menino que nasceu, que trouxe sobre os seus ombros a autoridade, que é conselheiro, que é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte e que Deus sustenta pela palavra dele o universo. Jesus é digno de ser adorado, Jesus é digno de ser exaltado. E essa mensagem, como eu dizia, é para nos libertar dessa visão medíocre que nós temos de Jesus. Jesus sustenta todas as coisas. Por isso que Jesus disse para o leproso: eu quero que você seja limpo. E ele foi limpo imediatamente. Por isso que Jesus disse para Lázaro, que estava fedendo já há 4 dias morto: sai para fora, Lázaro. Depois Jesus deu uma segunda ordem: desenfaixem Lázaro e deixem ele ir. Foi por isso que Jesus consolou uma viúva que estava levando o seu filho para ser sepultado, consolou, trazendo de volta o seu filho, ressuscitando o seu filho. Consolou uma mulher que foi a ele pedindo misericórdia pela sua filha que estava miseravelmente endemoniada. E Jesus libertou a filha daquela mulher. Jesus é poderoso. Ele é poderoso e o seu reino é um reino sem fim. E é um reino de paz. E esse texto diz, é interessante ler a Bíblia, as Escrituras. Eu queria incentivar você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso, do Pai. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, esse menino, disse Isaías, ele é Pai eterno, ou Pai da eternidade. Embora Jesus tenha nascido do ventre de uma mulher, ele é o Criador de tudo o que foi criado. Eu li para você, vou ler novamente, João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele é Pai eterno. Versículo 15 a 17 de Colossenses, capítulo 1. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Presta atenção. Nos céus e sobre a terra, as invisíveis, ou melhor, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. Aleluia! Ele criou as coisas que existem, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A Jesus seja dada a honra, a glória e o louvor para todo sempre. A Bíblia diz que o seu reino será um reino de paz, será um reino eterno, será um reino sem fim. Aleluia! E Deus nos convida hoje para fazermos parte deste reino. Jesus te chama hoje
para você vir fazer parte deste reino. Se inscrever. Se inscrever. Alguns dias atrás eu recebi uma mensagem do governo. Essa foi verdadeira. Para que eu fizesse uma inscrição, para que meu nome fosse colocado lá para eu ter direito à vacina. Eu fiz a inscrição, mandei lá para o endereço. E essa semana o governo me chamou para eu tomar a vacina. Chegou o dia. Hoje, Deus está chamando você, Deus está chamando para você fazer uma inscrição, não para tomar vacina, mas uma inscrição para participar deste reino eterno, deste menino que um dia nasceu, se humanizou, se tornou um de nós, cresceu, foi julgado, foi condenado, morreu, mas a morte não pôde detê-lo, ele ressuscitou, e ele está vivo pelos séculos do século, e hoje nós temos a palavra do Senhor dizendo que ele é antes de todas as coisas. Olha que interessante, irmão Jô Ramos, lá da Venezuela, que está aqui comigo hoje, está conosco aqui, louvando o Senhor. Olha que coisa interessante, meu amado, está a postos, né? Está a postos, glória a Deus. Ele criou antes, ele criou todas as coisas. Só que chegou um dia, onde ele decidiu, conversando lá com o Pai, com o Espírito Santo, ele decidiu o seguinte: Pai, eu vou resgatar a humanidade. E o Pai, na conversa com ele, disse: Filho, você sabe que você vai se tornar um ser humano normal, vão te julgar, vão te esbofetear, vão te levar a um julgamento, a sua autoridade vai ser zombada, a sua autoridade vai ser questionada. E Deus certamente falou para ele todas as coisas. Estou aqui conjecturando, parafraseando. Ele disse: Pai, não, eu quero ir, eu vou. Então tá bom, ok. Por um tempo da sua eternidade, meu filho, por um tempo da sua eternidade, por 33 anos, você vai se tornar um ser humano. Mas não se esqueça, você é um ser eterno. Veja, irmãos, eu estou ilustrando aqui o seguinte, olha, antes de todas as coisas, Jesus é. Porém, ele resolveu, durante um período de 33 anos, se tornar um ser humano. Para que eu e você pudéssemos retornar, com graça, minha irmã Lena que está aqui, pudéssemos retornar para a nossa origem através de Jesus. Então Jesus veio, torna-se humano, para que os seres humanos tenham a oportunidade, a chance de, ao ouvirem o Evangelho, esta palavra, se inscreverem para participar deste reino eterno. Isso é maravilhoso. Eu já me inscrevi. E você? Você já se inscreveu? Hoje Deus está te chamando para você se inscrever. E eu fico pensando como deve ter sido difícil para as pessoas que conviveram com Jesus acreditarem que ele era um ser eterno e que o ser eterno estava habitando em um corpo transitório. Como deve ter sido difícil, né? Por isso que quando lá em Mateus capítulo 8 fala que Jesus deu uma ordem ao mar e o mar se acalmou, os discípulos disseram: mas que homem é este? Que homem é este? Porque é um homem de um físico, de uma fisiologia natural, mas ele tem esta autoridade. Porque na verdade ele é o Pai da eternidade. E o texto de Colossenses 1,17 diz: ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Em João capítulo 14, Jesus falou assim: olha, sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Tudo aquilo que nós fazemos sem Jesus é transitório, é passageiro, não vale nada, não conta para a eternidade, porque essa vida aqui, irmãos, é uma vida passageira. Então, como eu dizia, como deve ser difícil para as pessoas que conviveram com Jesus entender que aquele que era eterno, que fez todas as coisas, estivesse habitando um corpo transitório. Jesus é Deus,
Isaías fala, ele é Deus poderoso, ele é o Pai da eternidade. E por último, em quarto lugar, Isaías fala que ele é o príncipe da paz. Quando Jesus estava com os discípulos, especificamente com os discípulos, porque os capítulos 13 a 17, ou 12 a 17 de João, esse registro fala de uma reunião que Jesus teve com os discípulos. E no capítulo 14 de João, verso 27, Jesus diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha o que Jesus está falando, a minha paz eu vos dou. Então Jesus está dizendo, eu estou repartindo o que eu sou com vocês. Não é uma palavra de paz. Você deve ter passado por algum momento da sua vida que precisava de uma palavra, estou precisando de uma palavra, e alguém te deu uma palavra e acalmou o teu coração. Certamente, todos nós devemos ter uma experiência como essa, tido uma experiência como essa. Mas, veja, Jesus diz assim, a minha paz eu vos dou. Jesus está compartilhando a paz dele. Não é uma palavra de paz. Jesus está compartilhando a vida dele. Por isso, irmãos, que quando nós falamos assim, olha, a paz do Senhor Jesus, nós não estamos dando um bom dia, nós não estamos dando uma boa tarde, nós estamos transmitindo a vida de Jesus. Quando nós dizemos assim, olha, Shalom Adonai, a paz do Senhor, nós estamos transmitindo vida, nós estamos dando continuidade ao que Jesus nos transmitiu. Ele diz, eu deixo com vocês a minha paz, eu deixo com vocês a minha paz. Ele disse, no mundo vocês terão tribulações, mas eu venci o mundo. É possível que aqueles que vivem com Jesus hoje, mesmo nesse mundo atribulado, usufruam da paz, porque Ele é o príncipe da paz. Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. O texto de Isaías capítulo 9, verso 7, diz assim, seu governo e sua paz jamais terão fim. Louvado seja Deus. Pastor Djalma, o que vai acontecer com a humanidade? Eu posso dizer o que vai acontecer com a humanidade. A humanidade vai acabar, vai ser dizimada. Quando? Não sei. Daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000, não sei. Vai acabar, esse sistema vai passar. Os homens não vão conseguir resolver os problemas deste mundo, não vão. Não vão. Não vão conseguir resolver os problemas políticos, não vão conseguir resolver os problemas econômicos, não vão resolver os problemas ecológicos, não vão conseguir, não vão. Porém, a Bíblia está dizendo que há um rei e um reino. O rei, segundo Isaías, é um menino que nasceu, mas que o pai lhe conferiu autoridade. Esse menino, ele é maravilhoso conselheiro. Esse menino é Deus forte. Esse menino é pai da eternidade. Esse menino é o príncipe da paz. E desse menino está escrito, o seu reino e a sua paz jamais terão fim. Louvado seja Deus. Os sistemas vão passar, mas o reino de Jesus jamais vai ter fim. Ah, pastor, eu estou tão desgastado quando fala de reino, de governo, porque às vezes é eleito um candidato e quando ele é eleito ele é bonzinho, depois bagunça tudo. É verdade. Só que o caráter de Deus é imutável, Deus não muda. Louvado seja Deus por isso. A palavra de Deus é imutável, e a palavra está dizendo que o governo de Jesus é um governo de paz, é um governo que não tem fim. Deus está nos convidando, Deus está convidando essa geração para fazer parte deste governo que não tem fim, deste governo de paz. Falar de paz nesses dias é algo necessário. Porque os corações dos homens estão perplexos, face à instabilidade do momento que estamos vivendo, momento esse marcado por gravíssimos problemas. Eu ouvi esses dias, irmãos, uma entrevista de um médico, diretor de uma área aí da saúde. Ele dizia assim, nós estamos preocupadíssimos, por quê? Porque muitas pessoas que estavam fazendo o tratamento oncológico não estão fazendo.
Muitos pacientes com doenças graves que estavam fazendo acompanhamento até 2019 sumiram dos consultórios. Estamos preocupados, porque vai haver um agravamento da saúde. Muitos que estavam fazendo tratamento de doenças sérias irão morrer. Não haverá uma solução mais, diz este médico. Irmãos, estamos vivendo momentos sérios, graves. Porém, Jesus é a nossa esperança. Porém, a palavra de Deus é a nossa esperança. Isaías diz, concluindo: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo o sempre. E aí Deus escreve embaixo dizendo: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O governo de Jesus é um governo de paz, é um governo eterno, é um governo que não tem fim. O menino nasceu, viveu e morreu. Sua morte, todavia, não pôde detê-lo, porque embora ele tenha nascido menino, o seu destino profético é que ele seria o regente das nações para todo sempre, e o seu reino não teria fim. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para você. Permaneça firme com Jesus. Não desista, não esmoreça, não desista, você não está sozinho, porque com você há milhões de joelhos que diariamente estão sendo dobrados diante de Jesus, adorando e proclamando o seu reino. Não desista, não esmoreça, porque Deus nos chamou não só para vivermos Jesus agora nessa era, mas Ele nos chamou para vivermos o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Se essa palavra entrou no seu coração e você deseja firmar uma aliança com Jesus hoje, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar por você nesta noite. Pai, muito obrigado por esta palavra que nos reporta para a eternidade futura, aonde nós estaremos sob o governo do menino que um dia nasceu, segundo descrito por Isaías. Mas sobre este menino, o Senhor Deus colocou autoridade. E este menino, ele é o Pai da eternidade. Ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz. Nesta noite, ó Deus eterno, nós abrimos o nosso coração e glorificamos a Jesus, porque Ele está vivo entre nós. Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado. Seja bendito o seu nome para todo sempre. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, com a graça, com a firmeza, com a perseverança, a fim de que nenhum problema desta vida possa nos tirar do coração o propósito de continuarmos servindo, adorando e exaltando este Jesus maravilhoso em todos os dias da nossa vida. Abençoa esta pessoa que foi abençoada por esta palavra. Abençoa no sentido de que ela retome a sua caminhada, de que ela regresse para os teus caminhos, de que ela retome, ó Deus, a sua aliança, retornando para Jesus, voltando à comunhão da tua casa, meu Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Que a tua palavra ache lugar no nosso coração e assim nos abençoe para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.